Olá a todos e a todas, eu me chamo Lucas Queiroz, sou licenciado em Física pela Universidade Federal do Oeste da Bahia. Hoje eu vou falar um pouco mais sobre simuladores computacionais de física em Python, uma proposta para o ensino de mecânica. Bom, o trabalho foi desenvolvido em conjunto com a professora Ciane, com o professor Clebson e o professor Vanison. Caso haja dúvidas ao longo da minha apresentação, esse é meu e-mail para contato. Inicialmente, eu acho interessante situar esse trabalho no contexto de tecnologias da informação e comunicação, por serem recursos amplamente utilizados nesse cenário de pandemia, marcado pelo ensino remoto, justamente por serem tecnologias utilizadas para auxiliar na troca de informações e no processo de comunicação, mesmo que à distância. Dentro desse grande grupo, a gente tem, por exemplo, os simuladores computacionais, que acabam sendo programas que, a partir de diferentes inputs inseridos pelos usuários, ou seja, a partir de diferentes dados inseridos pelo usuário, a gente consegue gerar diferentes animações isoladas, que permite, por exemplo, com que os usuários percebam que cada dado influi ou não no movimento, no que se refere ao desenvolvimento de simulações computacionais para o ensino de física, né, de fenômenos físicos. Acaba que essas simulações são alternativas, por exemplo, ao ensino tradicional, situado aqui como aquele ensino mecanizado, centrado no professor, que faz uso apenas do quadro negro, do giz ou do pincel, enfim, para explicar os conceitos, espera que o estudante assimile alguns desses conceitos por trás do fenômeno de forma passiva, e acaba que eles surgem como uma alternativa devido justamente à sua interatividade. É interessante a gente situar, por exemplo, a atividade expressiva como sendo a atividade de simplesmente uso dessa simulação em sala de aula, e a atividade exploratória como sendo a atividade de desenvolvimento das simulações. É se inquietando nesse contexto de urgências no ensino da física que a gente pensa no desenvolvimento de uma simulação construída em Python, ou seja, a gente pensa numa atividade exploratória com ênfase na programação. Bom, por que o Python? Primeiramente pelo fato de que o Python é muito pouco utilizado no que se refere ao desenvolvimento de simuladores. No levantamento de dados realizados por nós nos principais periódicos de ensino de física, a gente tem apenas 7 trabalhos que utilizam o Python nesse contexto de ensino de física. Além disso, o Python tem uma sintaxe robusta e simples, sendo amplamente utilizado, por exemplo, com iniciantes da programação, e tem bibliotecas com aplicabilidade tanto na física quanto na matemática, o que torna ele uma linguagem própria, por exemplo, para ciências. Além disso, ele conta com um módulo VPython, que seria um módulo tridimensional, que possibilita a inserção de determinados objetos tridimensionais em sua interface e permite, por exemplo, a partir da manipulação de sua cor, tamanho e posição, que a gente tenha, por exemplo, a construção de simuladores. Bom, para representar essa dinâmica proporcionada pelo VPython, né, com o Python, a gente trouxe o sistema massa-mola, que acaba sendo um simulador relativamente difícil de se representar, justamente devido à questão de ter a mola e alguns parâmetros a mais, digamos assim. Bom, aqui, como a gente pode perceber, a simulação conta com uma descrição relativamente completa no que se refere aos seus principais parâmetros que caracterizam seu estado de movimento. Então, a gente tem, por exemplo, as amplitudes máximas e mínimas e o ponto de equilíbrio e todos os elementos presentes no movimento. Então, o estudante consegue compreender e, além disso, consegue compreender a construção do gráfico, uma vez que o movimento ocorre em tempo real e a construção do gráfico também ocorre em tempo real. Então, ele consegue perceber, por exemplo, como que o movimento se comporta no que se refere à plotagem dos gráficos. Além disso, a gente tem o gráfico da própria energia em relação ao tempo, então a gente consegue perceber em tempo real também a conservação da energia. Aqui cabem alguns destaques, como, por exemplo, um grande potencial de aplicabilidade e interatividade, justamente por ser uma simulação relativamente completa no que se refere à animação e à construção de gráficos, né, com os principais parâmetros. Além disso, a gente pode, como o Python tem uma linguagem aberta, a gente pode ter inserção dos professores e estudantes no contexto da programação. Então, caso eles se interessem, por exemplo, em modificar essas simulações ou desenvolver esses próprios simuladores, eles podem, por exemplo, ser inseridos nesse contexto da programação, uma vez que o Python é de sintaxe simples. Além disso, a gente tem um contexto atual marcado pela pandemia, que mostra a relevância do trabalho, justamente pelo fato de que as TICs são amplamente utilizadas nesse cenário, e pode ter um ganho ainda maior para momentos posteriores à pandemia, justamente pelo fato de que essas potencialidades são explicitadas com seu uso nesse período. A partir disso, a gente tem algumas referências utilizadas por mim ao longo do trabalho, e o trabalho foi desenvolvido no contexto do Grupo de Informação Quântica e Física e Estatística da Universidade Federal do Oeste da Bahia. E no site desse grupo se encontram algumas outras simulações e também alguns tutoriais de desenvolvimento das simulações.